Fala pessoas, tudo bem com vocês? Vamos continuar analisando a entrada de Plutão no signo de Aquário e como que ele interfere com planetas do mapa natal. Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão e como que conjunções e aspectos, trígono, sextil, oposição e quadratura, podem interferir na vida de quem tem essas posições ali. Aqui embaixo na descrição está exatamente os graus onde esse Plutão pode fazer aspecto durante esse próximo ano, tá? Então, se você tem planetas que estão fora desses graus que estão marcados aqui, não precisa se preocupar agora, isso vai acontecer em algum momento para frente, tá? Recado especial aqui. Para quem tem Sol, Lua e Ascendente em Aquário e em Peixes, vai ter um desconto especial para fazer o mapa natal e as previsões anuais, porque os movimentos que estão acontecendo ao longo desse ano são movimentos super importantes que potencialmente podem transformar a sua vida. Então, na hora que a gente faz essa análise, você consegue entender para onde que você pode direcionar a sua energia para ter um ano cada vez melhor, certo? 20% de desconto para quem tem essas posições. E também para você que tem Saturno em Peixes. Para você que está ali mais ou menos com 29, 30 anos, ou 58, 59, vocês vão passar pelo retorno de Saturno. Isso é uma fase super importante na vida. Para você entender isso aí, também tem esse descontinho especial para você. Beleza? Então, bora lá para os nossos vídeos e aquele negócio de sempre, né? Dá aquela curtida no vídeo, não esquece, curte o vídeo, compartilha, faz um comentário aqui embaixo que ajuda demais o algoritmo do YouTube a divulgar o nosso canal aqui, tá bom? Então, bora lá. Beijo para todo mundo, espero que seja legal para vocês. Fala pessoas, vamos conversar agora sobre o Plutão em trânsito interferindo na vida do coitado do Netuno, que vamos combinar uma coisa, não é tão coitado assim, né? Bom, Netuno é o planeta da espiritualidade, do inconsciente, do talento, dos insights, da mediunidade, o talento artístico, né? Quando você tem um aspecto positivo influenciando com ele, seja qual for, você tem um aumento da energia positiva de Netuno que traz a capacidade que a gente tem de conexão com o nosso inconsciente, com o nosso supraconsciente, com os nossos talentos artísticos, musicais, com talentos de poemas, escrituras não, de escrituras, de escritas, enfim, tudo que é mais sublime, tudo que está ligado mais com a elevação do espírito, né, com as coisas que estão escondidas dentro, escondidas, ou elas estão colocadas dentro do ambiente onde a gente não tem muita conexão. Se a gente pensar em espiritualidade, por exemplo, o que é espiritualidade, né? Cada um de nós tem uma definição sobre isso, cada um experimenta uma coisa diferente, cada um vivencia e tenta explicar isso de uma forma diferente. E deixa eu deixar bem claro aqui, já no começo, que espiritualidade não está necessariamente relacionada com religião, tá? A espiritualidade é a forma como você entende o que existe além da nossa vida, da matéria. Quando você tem um planeta como Plutão, que é extremamente poderoso, fazendo um aspecto com Netuno, que é um planeta que é muito sensível, e esse aspecto é um aspecto positivo, especialmente para as pessoas que trabalham na área terapêutica, na terapia holística, ou mesmo na terapia psicológica, e também com o pessoal da arte, isso traz uma elevação sem precedentes das capacidades produtoras de resultados ali, né? Então, você é uma pessoa que está há muito tempo lá no seu ambiente espiritual, no seu centro espírita, desenvolvendo as suas habilidades, passa um aspecto de Plutão ali, se tiver, se, por exemplo, se for um sextil ali, né? Nossa, o negócio ganha Você realmente aí começa a entrar em contato com coisas, você começa a ter experiências, você começa a se desenvolver de uma forma muito intensa sem ter ideia de como isso foi parar ali, né? De como que isso. Um, você começa a ter uma percepção de que você pode muito mais do que você podia antes. Ou você já podia antes e você não conseguia enxergar aquilo.
Então, Plutão, de uma forma geral, ele traz empoderamento. É o empoderamento dos seus talentos espirituais, da sua capacidade de cura e autocura, da sua capacidade de investigação e compreensão, não de uma compreensão racional, mas de uma compreensão sensível de como usar a sua intuição, de como você usar a sua sensibilidade, de como você consegue compreender os insights que vêm do seu inconsciente de, cara, direciona para cá, vai para lá, ou isso é que você está sentindo, ou isso é que você faz, esse seu hábito vem daquilo, vem de um outro, né? Você tem esse desenvolvimento dessa sua sensibilidade de uma forma muito poderosa, muito forte e, como aspecto positivo, construtivo, tá? Ó, vou falar mais uma vez. Tudo que a gente olha no mapa depende do contexto, tá? Eu vou falar um negócio aqui que pode ser muito esquisito, mas na prática funciona assim. Não é todo aspecto positivo que vai trazer benefícios sempre. O aspecto positivo é um aspecto de fluidez. E se o mapa natal ele tem algumas questões com aquele ponto, a fluidez pode não ser uma coisa tão interessante assim, tá? Mas isso tem que ser visto caso a caso, caso a caso, tá? É um pouco mais complexo, a gente tem que ver isso individualmente, tá? Explicar isso aqui vai ocupar muito tempo. Não é isso que a gente tem, não é esse o objetivo do nosso vídeo agora. Mas saiba que Plutão está fazendo um aspecto positivo ali, tá? Beneficiando as ações de Netuno. Tudo que tiver ligado com espiritualidade, com insights, com artes, vai ganhar muita força no seu dia a dia e você pode aplicar isso para conquistar coisas, para se sentir mais à vontade, para se sentir mais feliz, se sentir dentro de um propósito, conseguir mostrar para si e para o mundo o que existe de belo na sua conexão interna e na sua conexão com o divino, com o espiritual, com sei lá que nome que você quer usar, mas essa transição, essa conexão fica mais forte, você consegue estabelecer ela de uma forma mais evidente aqui dentro mesmo, né? O Netuno fala de coisas que estão dentro, essa troca que existe dentro aqui, tá? Então, para aproveitar bem esse momento, é aquele negócio que eu vivo falando para vocês. Terapia e desenvolvimento espiritual. Seja qual for, você pode ir na Umbanda, você pode ir no xamanismo, vai na ayahuasca, vai na meditação nos templos budistas, vai no centro kardecista da paz, vai vivenciar essas coisas porque você vai ter experiências super profundas e super intensas, positivas, que vão trazer um significado para a sua vida muito mais amplo. Tá? Lembrando que toda vez que você mexe com um planeta, você mexe com a casa que ele é regente. Então, mexeu com Netuno no seu mapa, vai ver onde está Peixes. Aquela casa vai ter uma reverberação daquela história. Então, mais ou menos uma coisa assim. Você está lá na sua terapia falando sobre as suas coisas, ou você está meditando, vai melhor. Você está meditando lá na floresta, toda bonitinho, né? Com a musiquinha, ou então ouvindo os passarinhos, aquela coisa toda. De repente te vem uma imagem na cabeça, uma imagem. Não precisa nem ter movimento, não precisa ter fala, é uma imagem, um flash, que vai te trazer uma solução de como que você pode fazer uma gestão melhor com o seu dinheiro. Só que o Netuno está, sei lá, na casa, sei lá, deixa eu pensar. Vai para estar Peixes na casa 2, Acidente Aquário, Capricórnio na 12, Netuno tá com Netuno na... Quem é da minha idade aí de 78? Netuno na casa 11. Você está lá meditando no seu grupo de amigos e você tem um insight de como que você pode aplicar o seu dinheiro para render mais para pagar aquela dívida que você tem. É assim que vai funcionar. Então, a conexão com essas coisas é muito importante de você se centrar, observar e assumir aquilo como sendo uma verdade. Muitas das nossas experiências com o inconsciente passam pelo nosso senso de autocrítica. De que, isso aí, eu não tenho isso, ou eu não consigo entender, ou isso não é para mim. Isso é tudo bobagem da cabeça das pessoas que não acreditam em si. Então, na hora que você resolve, fala, não, agora eu vou fazer uma brincadeira de que tudo isso é verdade. E começa a aplicar isso, você vai ver que você vai ter resultados espetaculares, principalmente se estiver nesses aspectos positivos. Com conjunção, isso também é verdade, tá? Só que quem tem Netuno em Aquário é muito novo ainda para ter esses tipos de insight, né? São pessoas é muito novo ainda. Então,
Isso não se aplica, tá? Por quê? Netuno é muito lento, né? Netuno entrou em Peixes em 2011, quer dizer que nos 10 anos anteriores ele estava em Aquário. Então, quem nasceu a partir de 2000, ali mais ou menos, eu não me recordo a data, mas é mais ou menos em 2000 que Netuno estava ali em Aquário, pode começar a ter um pouco mais de habilidade com isso, mas ainda assim não acredito que possa alcançar todo aquele desenvolvimento que você consegue alcançar quando você tem bagagens, anos e anos de experiência se desenvolvendo ali. É óbvio que tem um fenômeno ou outro por aí, né? Isso não quer dizer que quem tem essas posições não podem se beneficiar, só que esse benefício pode não ser tão proveitoso quanto para uma pessoa que seja mais experiente na vida e que está recebendo os aspectos diferentes, né? Não conjunção, mas os outros. Tá? Bom, quando a gente fala de aspectos tensos, incluindo conjunção, aí sim a gente se aplica nessa geração aí de Netuno no começo de Aquário. Aqui a gente pode começar a ter experiências espirituais um pouco mais complexas, mais traumáticas, onde você tem experiências espirituais potencialmente traumáticas, né? Você pode ir numa consagração de ayahuasca, por exemplo, e bater uma bad ali e você só ter experiências ruins e tensas. Isso pode acontecer. Isso pode provocar algumas reverberações para os próximos anos, ali um bloqueio, né? Pode ter algumas... pode gerar medo, pode gerar insegurança, pode gerar aversão, né? Você passa por um processo um tanto quanto traumático, você quer bloquear e expurgar isso da sua vida, você não quer se conectar mais com isso, você quer deixar isso longe. Então, se você não trabalha essas questões, se você não vai entender e estudar o que aconteceu, quais foram as reverberações, como que isso estava, o que isso trouxe para a sua vivência, quais foram as suas emoções, o que estava gerando de sentimento naquele momento ali, você pode simplesmente decidir que você não quer nunca mais saber de espiritualidade na sua vida. E isso não é uma coisa que vai ajudar muito, porque você vai manter as suas coisas presas lá dentro e você não vai evoluir dentro do que você pode evoluir em outras áreas da sua vida, né? Porque nós somos basicamente controlados pelo nosso inconsciente, a gente que acha que manda alguma coisa, né? Mas tem alguma coisa aqui dentro dando orientação pra gente e a gente acha que as ideias são nossas, né? Mas na verdade é de alguma, sabe-se lá que coisa que é. Mas enfim, o ponto é que as oposições e quadraturas, e dependendo de como é o seu estilo de vida, a conjunção também, podem ser bastante confusas. Elas podem trazer situações onde a gente se sinta perdido, desorientado. A gente pode ter problemas com vícios, a gente pode ter problemas com pessoas com vícios. E onde haja embates e problemas e potencialmente até violência, né, de você ter essas questões atrapalhando o desenvolvimento do seu dia a dia. Para lidar com essas coisas, precisa sempre de duas coisas que eu estou cansado aqui, eu falo para vocês todo vídeo: desenvolvimento espiritual e terapia. Esses são os melhores caminhos para você entender essa fase que você está. Qualquer outra coisa que eu ia falar? Eu vou falar no vídeo de Plutão, especialmente sobre uma fase, uma idade, onde a gente passa por tudo ao mesmo tempo. Dos 38 aos 44, a gente passa por aspectos tensos dos 5 planetas externos entre aspas, né? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão é tudo ao mesmo tempo. Algumas gerações passam simultaneamente pela quadratura de Netuno com Netuno, Netuno natal, Netuno em trânsito com Netuno natal, e Plutão em trânsito com Plutão natal. Passa ao mesmo tempo. E ainda por cima tem Urano natal, Urano em trânsito com oposição com Urano natal. É tudo junto, cara. Então, a fase ali dos 38 aos 44, às vezes a gente pode aglomerar muita coisa junto. Então, você imagina, se você está vivendo você tem uma configuração de mapa, isso algumas gerações variam um pouquinho, mas tem algumas que encavalam tudo, né? Imagina que você está passando por uma quadratura de Netuno com Netuno, uma quadratura de Plutão com Netuno e ainda uma quadratura e uma posição de Urano com Urano. É muita coisa ao mesmo tempo, cara. É muita coisa ao mesmo tempo. É uma fase que é super importante porque você sai de uma vida jovem e você entra para a vida adulta já percebendo que
né, daqui para frente a ladeira vai para baixo, fisicamente, porque mentalmente a gente continua subindo que nem um foguete, mas fisicamente a gente sente esse embate, né, esse impacto descendente. Então a gente precisa entender esse processo e lidar com essas grandes mudanças. E nessa passagem, nessa fase, a gente pode sim ter várias situações acontecendo que fazem com que a gente se sinta, cara, sem direção na vida. A gente pode perder o apoio, os pontos de apoio, pode perder o significado de algumas coisas. A gente pode passar por processos de doenças, a gente pode passar por separações, demissão, falência financeira, perda de familiar. E, cara, a gente pode passar por um monte de coisa. E esses aspectos com Netuno podem fazer com que a gente se sinta... Pode fazer com que a gente entre numa depressão. Tá? O Netuno ele tem essa característica de remover as pessoas da realidade quando ele está agindo ou recebendo aspectos tensos, tão tensos quanto Plutão. Remover a gente da realidade e deixar a gente isolado num universo paralelo completamente triste, sem vida e tudo mais. E aí a gente só tem um esforço muito grande para conseguir sair desse lamaçal que a gente pode se meter ali, tá? Então, quando eu falar sobre o trânsito, quando a gente falar do vídeo de Plutão, eu explico isso de uma forma mais voltada para a energia de Plutão, mas a gente soma essas duas aí e coloca no mesmo ponto, tá? Bom, Netuno é isso. Netuno negativo ele pode realmente complicar a vida. Então, você está identificando isso no seu mapa ou no mapa de alguma pessoa que você gosta, familiar, namorado, marido, faz um esforço de conscientização de que é necessário colocar uma energia terapêutica em cima disso, especialmente em aspectos tensos, porque isso pode provocar uma reverberação nada agradável no dia a dia. Lembrando que, especialmente Netuno e Plutão, eles agem dentro do nosso mapa de formas muito específicas. Então, mesmo que você esteja vivendo essa quadratura, se ele está num ponto que não é relevante do seu mapa, você pode sentir esse impacto bem baixinho. Você pode sentir, você vai sentir isso, mas de uma forma bem mais leve. Agora, se ele estiver na entrada de uma casa, na entrada do ascendente, em conjunção com a sua lua, isso vai estar aqui em cima. Ó. Isso pode ser bastante problemático. Tá? Para lidar com isso, só vendo seu mapa de forma individual, conversando, terapia e aquela coisa toda. Beleza? Então tá. Então, isso é Plutão com Netuno. Vamos para o último vídeo, terminar a nossa jornada aqui através do Plutão com os planetas de mapa natal. Beijo.